Olá a todos, aqui é o professor Valério. Eu vou apresentar um gabarito da primeira prova. Eu imprimi essa prova para mim, né? Na parte de múltipla escolha, as questões são as mesmas e as alternativas também, só a ordem delas que é misturada, né? Então aqui na versão que eu produzi para mim, a primeira pergunta é: de acordo com a teoria vista no curso, das alternativas abaixo, a única correta é. Então vamos lá, analisar cada uma delas, né? A busca em profundidade é sempre a que passa por mais vértices, né? Bom, então só vou parar o screen share aqui para mostrar para vocês, né, um desenho que eu fiz que é esse aqui, ó, né? Esse aqui mais do extremo, né? Da extremidade. Então, esse aqui, ó, em verde, eu marquei a busca em profundidade seguindo a ordem alfabética, né? Então, é um grafo orientado. Vocês podem ver as setas ali, né? E ao seguir a ordem alfabética, nenhuma das duas passou pelo maior número de vértices, porque se eu tivesse aberto mão, né, da ordem alfabética, começar do primeiro do A para o D, já que é um grafo orientado, vocês podem ver as setas. Se eu tivesse começado primeiro do A para o D, então eu poderia caminhar até o C. Aí eu estaria passando por 1, 2, 3, 4 vértices, né, na busca em profundidade marcado em laranja. E aí depois teria que terminar com uma ligação só entre A e o B. Então, na verdade, a busca em profundidade ela nem sempre passa pelo maior número de vértices. Isso tudo depende da lista de adjacência que você está usando, né? Como eu fixei condições a mais, né, ordem alfabética, então, certo, se você seguir a ordem alfabética, você nesse exemplo não vai, né, passar pelo maior número de vértices. Agora, dando um screen share novamente para a gente conseguir ler, né, as questões, vamos ver a segunda questão aqui, ó, né? Na verdade, a segunda alternativa, né? A centralidade de proximidade é sempre menor que a centralidade de grau. É verdade, se você for aqui, né, nesse slide, você vai ver de tudo, né? Você vai ver exemplos em que a centralidade de proximidade é maior que a de grau. Aqui, exemplo em que ela é menor, né, no vértice 7. Então, não é verdade, né? Os caminhos pela árvore de Prim são sempre de custo mínimo. Bom, então, novamente vou parar o screen share aqui e mostrar um outro desenho que eu fiz, que é o seguinte: eu desenhei um hexágono regular e marquei só as diagonais do vértice A para os demais vértices, né? A árvore de Prim está marcada em amarelo e os caminhos de Dijkstra estão marcados em azul. Aqui são, eu considerei um hexágono regular de lado 1. Aí então os valores dessas diagonais AE, AC são raiz de 3 e AD tem comprimento 2. Então, assim, esses são os caminhos de Dijkstra, porque A vai diretamente para eles, né? Estou considerando que o peso é igual ao comprimento, né? Então, se você for ver, pela conta que eu fiz, o total de Dijkstra dá 4 mais 2 raiz de 3. E a árvore de Prim, ela é sempre a árvore com menor custo total, que são os 5 segmentos em amarelo, tá? Então, não é verdade. Não é verdade que você percorrendo a árvore de Prim, você está economizando sempre, né? Você está considerando sempre os caminhos de custo mínimo, porque são problemas diferentes. A árvore de Prim é um problema estático e a de Dijkstra ele é dinâmico, né? E por último, um vértice com alta centralidade de grau pode ter baixa centralidade de autovetor. Essa é a única correta, porque na semana 4, se vocês assistirem as videoaulas, você vai ver um exemplo em que eu dou, né, que é justamente aquele personagem, o reizinho do Jô Soares. Ele tem uma altíssima centralidade de grau e a centralidade de autovetor dele é irrisória, né, porque a de autovetor, ela, na verdade, ela
ela mede o poder de propagação, né, do vértice na rede. E aquele exemplo é bastante ilustrativo. Só vou dar uma pausa para a gente ir em seguida aí na questão 2. Tá? Continuando, gente, aqui na questão 2, aqui pede-se a definição de uma árvore. Né? Uma árvore é um tipo de grafo conexo caracterizado por... Vocês se lembram? Teve uma videoaula, né, em que eu até comentei, né, e tem... além da videoaula, existe um comentário lá fazendo uma pequena correção que, na verdade, há um ciclo aqui entre a aranha e o inseto predador, porque, na verdade, isso aqui são dois vértices saindo de um, você pode ir para o outro e voltar. Então, aqui forma um ciclo, né? Então, se você retirasse uma dessas duas setas, aí você perderia o ciclo, porque saindo de um vértice aqui você não tem como voltar nele, né? Você teria ainda um fechamento, né? Nem todos os autores fazem essa diferença, mas mesmo em qualquer ciência exata, mesmo em matemática, por exemplo, números primos, alguns autores consideram que 1 é um número primo, outros consideram que não, 1 não é número primo, entendeu? Então, por isso que a gente tem que seguir o nosso material, né? Então, assim, tirando uma dessas setas, aí sim, você teria uma árvore, né? Você teria fechamentos, mas você não teria ciclos aqui. E note que ela pode ser orientada e não pode ter ciclos. Então, dentre as alternativas aqui, olha, ele é um grafo caracterizado por ter ciclos. Não, ela não pode ter ciclo, né? Então, não tem ciclos. Não, mas pode ser direcionado, pode ser orientado. Essa aqui também está errada, né? Na minha versão. Não ter ciclos, né? Não pode ter ciclos. Então, C é uma possibilidade, podendo ser direcionado. Então, C é a alternativa correta, né? Ter ciclos, isso é falso. Ela poderia ter fechamento, tá? Mas ciclo não. Então, eu vou dar uma pausa, né? C é a alternativa correta nessa minha versão, né? E vou logo para a questão 3. Então, continuando, gente, vamos agora na questão 3. Em teoria dos grafos que utilizamos em comunicação em redes, a única informação incorreta é a alternativa, vamos ver a primeira, né? Euler e Poincaré descobriram a famosa fórmula vértice menos aresta mais fácil igual a 2. Sim, eles descobriram. Inclusive está na primeira lista. Se vocês forem ver, essa é a lista 1 de exercício, né? Fórmula de Euler e Poincaré. A gente usou bastante essa fórmula para contar vértices e arestas, e quando era fácil contar as faces, para verificar se a contagem de vértices e arestas estava certa, né? A gente usava a fórmula como mais uma alternativa para você verificar a consistência da sua contagem, né? Então, assim, tá inclusive na primeira lista de exercícios, né? Herholtz estudou o problema de pontes de Königsberg antes de Euler. Não, isso não é verdade, porque aqui nos primeiros, né, videoaulas, né, do curso, a gente falou de caminho euleriano e isso foi introduzido por Euler, né, que se interessou por uma brincadeira que eles faziam naquela cidade de, né, Königsberg. Então ele se interessou do ponto de vista matemático, né? Era uma brincadeira ali, né? Mas assim, Euler provou só a condição necessária, né? A gente até fez, né, exercício, né, mostrei para vocês como ele transformou o problema em grafo, né? Mas só que depois é que o Herholtz provou que era necessário e suficiente, né? Então, com isso a gente conclui, né, que essa aqui é a alternativa incorreta, mas vamos ver as outras, né? Dijkstra criou um algoritmo para achar caminhos de menor custo, exatamente, né? São os custos mínimos, né? E Prim criou um algoritmo para achar a árvore de menor custo, né? Que é o menor custo total, né? Bom, então com isso a gente termina as questões 1, 2 e 3, que são múltipla escolha, e agora vamos para a parte da dissertativa. Eu vou dar uma pausa antes. Então, gente, continuando aqui, na minha questão 4,
ele pede a centralidade do vértice 4 no grafo 3, né? Depois eu mandei um e-mail para vocês avisando que esqueci de colocar a centralidade de proximidade aqui, tá? Mas houve alunos que eu acho que não leram aquele e-mail e acabaram calculando a centralidade de proximidade, né? Considerei também, tá? Só foram poucos os casos, mas aí tinha que estar correto também, né? O cálculo tinha que estar correto. Então, assim, pegando o grafo 3, o vértice 4 é esse. Se nós usarmos a fórmula vista, seria uma soma, né, de potências negativas de 2. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 termos. Na primeira soma é 4 vezes 2 elevado a menos 1, isso dá 2, né? Depois vai ter um outro termo, só um termo com 2 elevado a menos 2, que é 0,25. Então vai dar 2,25, né? Então a centralidade e proximidade, a minha resposta seria essa, né? Agora sim, esse PDF vocês receberam, né? Com o RA de vocês, tá em ordem crescente de RA, ok? E tem as alternativas que vocês marcaram. Vocês vão comparar com assistindo o vídeo do gabarito e vocês têm a versão de prova que vocês receberam, o PDF está com vocês, né, o PDF. E aqui o valor que vocês marcaram, né? Então, assim, se eu perceber que o aluno, né, ele errou uns 2 termos ou mais, né, mas assim não está ainda muito longe, né, eu descontei meio ponto, né? Quando é um valor muito discrepante, porque nenhum grafo dessa pasta, né, ele dá um valor, né, relativamente alto, 5. Aqui teve até um que, né, acho que quis calcular a centralidade de grau, né, mas o número de vértices é sempre número de vértices menos 1, né, então isso aí está na fórmula, está no slide, a prova é com consulta, então, né, eu nem me lembro se tinham 10 vértices, acho que não tinha nem 10 vértices em total. Mas tendo 10 vértices teria que ser 9, né, no denominador. Aí se houve, assim, esqueceu só um termo, não está muito longe, muito discrepante, né, do valor, eu tirei só 0,1. Né? Então, agora, por exemplo, valores assim, nem se fosse calcular a centralidade de grau, não daria isso não, tá? Fiz a centralidade de grau do vértice, não dava isso tampouco, né? Então, assim, até considerei, né, a possibilidade do aluno ter feito isso. Por exemplo, 77 é um valor muito alto, sabe? Não. Aqui, o LibreOffice, né, ele formatou algumas células para mim em que ele não admite vírgula, né? Então, mas eu sei que aqui tem uma vírgula, foi na hora de criar o PDF que essa vírgula desapareceu. Então, eu vou ver como está a formatação, porque alguns escreveram ponto, outros escreveram vírgula. E, por exemplo, aqui é uma vírgula, porque eu vi o arquivo LibreOffice original, né? Simplesmente está desaparecendo com minhas vírgulas quando eu gero o PDF, né? Então há valores que estão discrepantes mesmo se eu considerar a centralidade de grau, né? Há quem tenha escrito todos os passos, né? Mas tudo bem, não era necessário, tá? Bom, então vou só dar uma pausa e vou partir para a última questão.